A história que a gente vai desvendar hoje é muito mais do que só um naufrágio. É sobre como a maior estrutura móvel do planeta, um verdadeiro símbolo de poder e de progresso, encontrou um fim trágico logo na sua viagem de estreia. E claro, por que essa história continua nos fascinando tanto até hoje. Olha, a resposta vai muito, mas muito além do iceberg. O que aconteceu ali foi uma tempestade perfeita de ambição, de uma ilusão de segurança na tecnologia e principalmente uma cadeia de erros humanos que acabou selando o destino de mais de 1.500 pessoas. Então, bora mergulhar a fundo nessa história, começando pelo que o Titanic realmente representava antes mesmo de zarpar. Para começar, a gente precisa entender uma coisa. O Titanic não era só um navio. Era uma declaração, era literalmente um monumento flutuante da sua época, a era eduardiana. O dinheiro para construir tudo aquilo veio do capital americano de JP Morgan. E o plano não era ser o navio mais rápido, mas sim o maior e mais luxuoso de todos. Ele foi pensado para ser a imagem do poder industrial britânico e, ao mesmo tempo, um retrato da sociedade da época, com suas hierarquias super rígidas e uma fé quase cega na tecnologia. E as dimensões eram uma coisa de outro mundo. Com 269 metros de comprimento, era o maior objeto em movimento já construído pelo ser humano. Para o conglomerado de JP Morgan, que tinha o sonho de dominar as rotas do Atlântico, o Titanic não era só mais um navio, era a joia da coroa. Agora, vamos para a parte da engenharia, aquela que sustentava toda essa grandiosidade e que, ironicamente, foi também a sua ruína. A tecnologia era de ponta para a época, não dá para negar. Eram 16 compartimentos estanques que podiam ser fechados à distância. A ideia era que o navio continuaria flutuando, mesmo se 4 desses compartimentos ficassem totalmente inundados. A imprensa e até os construtores começaram a chamar o navio de praticamente inafundável. A confiança era total. Só que aqui está o ponto crucial, a falha fatal. As paredes que dividiam esses compartimentos, as chamadas anteparas, elas não iam até o topo do navio. Então, quando o iceberg danificou num 4 mais 6 compartimentos, a frente do navio começou a afundar. E a água, ela simplesmente transbordou por cima dessas paredes, inundando o navio seção por seção. Foi um efeito dominó. Uma falha de projeto que as regras da época, que já estavam totalmente ultrapassadas, nem imaginavam que poderia acontecer. E a bordo, essa mesma engenharia abrigava um espelho perfeito da sociedade. Um verdadeiro mundo flutuante, completamente dividido por classes. O contraste era absurdo. De um lado, na primeira classe, você tinha suítes que pareciam palácios, piscina, restaurantes de luxo, tudo nos convéses de cima. Do outro lado, lá nas profundezas do navio, perto dos motores, ficava a terceira classe, com cabines apertadas para os imigrantes que buscavam uma vida nova. Tinha de tudo ali, desde magnatas como John Jacob Astor IV até um grupo de mais de 150 passageiros sírio-libaneses fugindo do Império Otomano. E a própria arquitetura do navio, com seus portões e acessos restritos, foi feita para manter essas classes bem separadas. Um detalhe de projeto que, na hora da evacuação, se tornou uma verdadeira sentença de morte. Porque, sabe, o que aconteceu naquela noite não foi um simples acidente, foi o resultado final de uma longa, longa cadeia de decisões erradas. 6. Esse é o número de avisos de gelo que a sala de rádio do Titanic recebeu só no dia 14 de abril. E o pior, o último aviso, aquele que dizia exatamente onde estava o campo de gelo, nunca chegou até a ponte de comando. Mesmo com os avisos, o navio continuava em velocidade quase máxima, a 22 nós. A confiança era tanta que achavam que sempre daria tempo de desviar. Mas naquela noite, as condições eram uma armadilha. O mar estava liso como espelho, sem nenhuma onda para quebrar na base do iceberg e denunciar sua posição. E para completar, era uma noite sem lua, com pouquíssima visibilidade. E para piorar tudo, um erro banal, quase bobo, uma mudança de última hora na tripulação fez com que a chave do armário onde ficavam os binóculos fosse levada para a terra. Então os vigias, incluindo Frederick Fleet, que mais tarde deu essa declaração, tiveram que confiar só nos próprios olhos. Às 11h40 da noite, o iceberg é avistado. Poucos minutos depois, o projetista do navio, Thomas Enders, faz um cálculo fatal e avisa: o Titanic tem, no máximo, 2 horas na superfície. A evacuação começa, mas de forma caótica, com botes salva-vidas saindo com menos da metade da capacidade.
Enquanto isso, um navio próximo, o SS Californican, chega a ver os foguetes de socorro, mas interpreta como se fossem fogos de artifício e não faz nada. Às 2h20 da manhã, o Titanic se parte ao meio e desaparece no oceano. Os números que vieram depois contam uma história muito clara de como a classe social e o gênero de uma pessoa determinaram se ela viveria ou morreria. A diferença é brutal. Um passageiro da primeira classe que estava nos convéses de cima com acesso direto aos botes tinha quase 3 vezes mais chance de sobreviver do que alguém da terceira classe que estava perdido nos corredores labirínticos lá de baixo. E entre as crianças, a história é ainda mais triste. Quase todas da primeira classe se salvaram, na terceira, mais da metade morreu. A famosa regra mulheres e crianças primeiro foi seguida, mas de jeitos diferentes. De um lado do navio, o oficial responsável entendeu a ordem como mulheres e crianças apenas, e acabou lançando botes com vários lugares vazios. Do outro lado, os homens podiam embarcar se sobrasse espaço. Isso criou uma loteria macabra de vida ou morte. E este talvez seja o número mais trágico de todos: 13%. Essa foi a taxa de sobrevivência dos homens da terceira classe. O grupo com a menor chance de todas, condenado pela geografia do navio e pela sua posição social. Mas o impacto dessa tragédia ecoou muito, muito além daquela noite e acabou transformando o mundo para sempre. É uma ironia trágica, mas o Titanic acabou salvando indiretamente incontáveis vidas. O desastre forçou a criação da Convenção SOLAS, que é a base de toda a segurança marítima que a gente tem hoje. Botes salva-vidas para todos, vigilância de rádio 24 horas por dia e a criação da Patrulha Internacional do Gelo. Quando os destroços finalmente foram encontrados, em 1985, durante uma missão secreta da Marinha Americana, um novo capítulo da história começou. Descobrimos que o navio, partido em 2 no fundo do mar, está sendo lentamente consumido por uma bactéria que come ferrugem, e que foi até batizada de Halomonas titanicae. As expedições mais recentes já confirmaram que o colapso total da sua estrutura é só uma questão de algumas décadas. E assim, o grande navio desaparece pela segunda vez, mas a sua história, que foi imortalizada em filmes, museus e na nossa memória, essa permanece. E ela nos força a perguntar: a história do Titanic é um alerta sobre os limites da nossa tecnologia ou é um alerta sobre as falhas da nossa própria natureza humana, a nossa arrogância, a nossa ganância e a nossa complacência? Sabe o que eu quero saber mais, saber tudo.